mais um vídeo do The Information. Eu sou o Pedro Bragolin e está começando mais um vídeo aqui no canal do The Information no YouTube e no IGTV nesta quinta-feira para conversarmos sobre uma das divisões mais disputadas de toda a NFL, a NFC West, composta pelos Rams, pelos Cardinals, pelos Seahawks e também pelo atual vice-campeão da NFL, atual campeão da NFC, o San Francisco 49ers. Mas gente, já pedindo para tu se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, compartilhar o vídeo com o seu amigo que gosta de NFL, botar no grupo de WhatsApp, Facebook, no Twitter e também, claro, se inscrever no canal e acessar o nosso site theinformation.com.br e acessar nossas redes sociais. Vai estar tudo linkado aqui na descrição. Vai lá, confira, você vai gostar, eu garanto. Enfim, gente, vamos conversar um pouquinho hoje sobre a divisão que tem os Rams bem abaixo, que tem os Cardinals no nível que começa a se reestruturar e brigar por playoffs, e tem como as grandes forças da divisão, obviamente, o time de Seattle e o time de San Francisco. Então a tendência da divisão é ser a mesma que foi ano passado. É ter dois times abaixo, só que dessa vez os Cardinals começam a lutar um pouco mais, e os Rams, a gente já conversou num outro vídeo, eu vou deixar um link no card aqui, não sei onde é que vai aparecer, mas vai estar no card, então é só depois conferir. Também vou deixar na descrição um vídeo sobre os Rams. E também a gente vai ter, então, obviamente, São Francisco e Seattle, os dois times restantes brigando pela divisão. E aqui já vou adiantar que, na minha opinião, acho que os dois times vão para os playoffs esse ano. Se ano passado, com 6 vagas, as duas franquias já foram para os playoffs, então esse ano que tem 7 vagas, uma vaga mais a nova CBA, que foi assinada no começo do ano fiscal da NFL, então a gente provavelmente vai ver as duas franquias, na minha opinião, indo para os playoffs de 2020, gente. Mas, claro, alguém tem que ir como campeão de divisão, né? E pra mim vai ser os 49ers de novo, por uns motivos que a gente vai conversar ao longo do vídeo, certo? Então eu vou pegar aqui a minha colinha no meu outro celular aqui, bem bonitinho, né? E a gente vai começar conversando um pouquinho sobre o draft das franquias, certo? Então, as principais picks do draft do Seattle foi o linebacker Jordan Brooks, o edge Darrell Taylor e o guard Damon Lewis. E esse Lewis é um cara que eu confio para melhorar a OL, mas depois a gente vai conversar um pouquinho disso. Mas as duas primeiras escolhas foram dois nomes pro box da franquia, que também a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente do vídeo. E são dois nomes que não são de segunda e primeira rodada. São nomes que são lá pra terceira, quarta rodada, é o último dia do draft. E aí é complicado, porque tu gasta a tua primeira escolha, uma escolha de baixo valor no round 1, e ainda assim é um alto valor do draft, né? Escolha de primeira rodada, pra pegar um nome que tu pode pegar tranquilamente no final do segundo dia ou até no começo do terceiro. Então, assim, é mais um draft bem ruim do Seattle. Eu e outro pessoal do site, a gente falou sobre o draft, a gente citou, principalmente eu e o Rafa Kutter, conversamos um pouquinho no podcast, não lembro qual episódio, vou deixar ele aqui também na descrição, como o draft do Seattle foi ruim. Já o dos 49ers, gente, as principais escolhas do time foram o Jalen Kinlaw, defensive tackle, né, pick 14, e também na primeiro round veio o Brandon Ayuk, wide receiver de Arizona State. Ou seja, os 49ers foram muito mais inteligentes, procurando jogadores de valor de primeira rodada e que podem causar impacto no primeiro ano e nas posições que mais tinham necessidades. Teve a perda do Emmanuel Sanders durante a off-season, teve também perdas na OL e na DL, e aí as principais a gente pode citar John Stanley, que se aposentou, infelizmente se aposentou com 2 Super Bowls perdidos pelos 49ers. Esse é um cara que merecia ter um anelzinho, né? Fazer o quê? Não aconteceu, não é o assunto do vídeo, né? Teve também a saída do Emmanuel Sanders, como a gente já conversou, e na defesa, talvez a grande perda tenha sido o DeForest Buckner, que foi para Indianapolis numa trade que gerou a pique de meio de primeiro round. E também, lembrando, a principal perda de Seattle foi o Jadeveon Clowney. E começando a puxar para os elencos, que é um dos outros pontos que eu acho que os 49ers ganham nessa temporada a divisão, é que o elenco do Seattle Seahawks
Cara, é complicado. Vamos lá. O Seattle Seahawks, ele conseguiu construir um ataque melhor, esse é o fato. Manteve, obviamente, o Russell Wilson, né? A gente nem precisa falar o quão bom, quão experiente é o Russell Wilson. Mas a OL ainda tem seus problemas, apesar de ter pego os nomes, por exemplo, o guard da LSU que vem do draft. A gente tem ainda uma linha ofensiva que não é das melhores. Pelo menos o grupo de recebedores que ano passado era praticamente Metcalf e Lockett, não tinha nenhum outro nome aparecendo. Esse ano trouxe o Philip Dorsett, trouxe também o tight end Greg Olsen, só que ele tem um parêntese, cara. Greg Olsen é um cara que vive lesionado. Sinceramente, eu não consigo achar que ele vai jogar os 16 jogos. E numa divisão tão disputada, perder o teu principal tight end e que também é um dos teus principais alvos do time, talvez seja o terceiro ou até o segundo alvo mais visado por Russell Wilson no começo de temporada, se ficar saudável, é complicado. E sinceramente, todo ano o Greg Olsen perde lá seus 4 jogos, 5 jogos, de vez em quando perde meia temporada. E cara, tu tá dando dinheiro pra um jogador que tem muito histórico de lesão. Então, por mais que a contratação do nome seja bom, tem um grande risco desse cara não jogar talvez 8 jogos, talvez 4 jogos. E se ele perder o mês de dezembro? E se ele perder o mês de dezembro e os playoffs? Entende? Então, até no ataque, quando foi bem construído, gera dúvidas. Apesar que o grupo de wide receivers eu acho que é um grupo bem constante, é um trio que pode produzir bastante, com o Metcalf sendo o principal alvo, o Lockett e o Dorsett, que não foi muito utilizado nos Patriots, e é um cara que poderia ter feito a diferença no passado no New England, mas chega agora então para fazer dupla com a franquia, fazer dupla com o Metcalf e formar um trio bem poderoso, na minha opinião, com o Lockett. O problema é que na defesa, cara, o Seattle, assim, vive com uma secundária ok, vamos dizer assim, que perdeu muita gente boa nos últimos anos e ainda não reestruturou a secundária como um todo. Porém, o box da franquia, cara, é complicado, porque tu tem um trio de linebackers muito bom, tem como os principais nomes na posição o nosso amado e querido KJ White, o Bob Wagner e também o Bruce Irvin. Ou seja, são 3 linebackers muito bons, mas que também são linebackers velhos, então talvez possa ter uma queda de rendimento. E ambos não estão mais no auge da carreira, isso também pesa um pouquinho. E na DL, não tem DL, não tem, acabou, assim, saiu o David Clown e saiu o pass rusher. E assim, talvez o pass rusher do Seahawks seja o pior da NFL. Pra mim é um dos piores, mas talvez possa ser o pior da NFL. Porque, cara, não tem nome. Não tem nome, assim. Talvez o Rashad Green seja o nome que a gente possa destacar, mas não tem nenhum outro, cara. É muito fraco, é muito fraco. E aí, pensando no time que tem uma OL muito bem estruturada, que tem George Kittle, que tem agora 2 nomes poderosos na posição de wide receiver, e poderosos no sentido de serem jovens, serem rápidos, serem agressivos e poderem causar muito estrago. Debo Samuel, ano passado, já fez suas graçolas. Brandon Ayuk é um cara que, cara, pode encaixar muito bem nesse esquema do Kyle Shanahan. O QB, obviamente, o Garoppolo, não é melhor que o Russell Wilson. Só que ele funciona dentro da temporada regular. E num esquema tão bem encaixado, onde até o fullback Kyle Juszczyk produz, cara, é impossível pensar que o Garoppolo não vai mandar bem. E, aliás, o Garoppolo não é essa zorra que todo mundo fala, é esse cara horrível que todo mundo fala. Então, assim, o time do São Francisco é mais bem montado. Na defesa segue essa tônica. Na defesa tu tem Bosa, tu tem DeFord, tu teve a perda do Forrest Buckner, mas tu tem gente vindo pra repor, tu tem nomes bons na secundária, no segundo nível, que é o nível de linebackers, no primeiro nível, que é a DL. Então, em todos os 3 setores, a defesa tem talento. Esse que é o detalhe. O 49ers é um elenco mais montado. O 49ers é um elenco que produz em alto nível em todos os setores. E não teve nenhum desmanche de um setor do ano passado para esse. O time continua o mesmo. A constância do time é a mesma. Esse que é o detalhe. Então, assim, pensando numa divisão onde tudo importa, o mínimo detalhe é a diferença entre ser campeão e talvez ficar fora dos playoffs, cara. Isso pode acontecer para quem não for campeão dessa divisão. Então, assim, eu acho que os 49ers vão levar a divisão porque é um time mais constante. Não é de hoje que o Seattle Seahawks demora para engrenar na temporada regular e às vezes engrena lá para novembro, dezembro e talvez seja tarde. Ano passado fez diferença, vale lembrar disso. Ano passado merecia ter perdido, por exemplo, para os Bengals lá no começo da temporada e o time conseguiu ganhar. Então não é de hoje que o Seattle começa mal. Isso é horrível para uma divisão assim, não é legal. Engrena em novembro
novembro, na época que mais importa. Não, cara! Tá numa divisão que na primeira semana, até a semana 17, tu tem que jogar no teu mais alto nível. Porque se tu não jogar, tu vai perder a divisão, como aconteceu ano passado por causa do Seattle Seahawks. Então, assim, eu acho que, no geral, o time do 49ers é mais bem montado, é mais regular, não oscila tanto, tem jogadores no geral melhor, e aí o que pesa é a questão do Russell Wilson, que o cara é tão bom que consegue equilibrar e deve fazer uma disputa legal para a próxima temporada. Para mim, os dois vão para os playoffs, mas os 49ers vão como campeão de divisão da NFC West mais uma vez. Quero saber o que você pensa desse assunto. Comenta, deixa aqui like, espalha esse vídeo para todo mundo no grupo de Facebook, do Twitter, enfim. É muito importante que você ajude, faça esse boca a boca por The Information crescer. Inscreva-se no canal, ative o sininho e bora de futebol americano, certo, gente? Escreva o que você pensou, por favor, quero saber a sua opinião, vamos fazer um debate bem legal. Tamo junto, valeu e tchau, tchau!